Bom dia, Padre Paulo. Olá, Otávio, bom dia. Estamos a quase encerrar o Advento. É verdade, e quase a está chegar ao Natal. Quase. E eu, nesta quarta conversa, o título que eu proponho é Preparação e Despojamento, as pessoas que foram ao encontro do menino. Porquê? Porque lá em casa, no presépio, toda a gente tem, ou vai ter, porque eu sei que há quem ponha os reis mais tarde, os pastores e os magos do Oriente, os reis magos, como a gente lhes chama. Mas, se calhar, e começo por aí, a gente, em 2000 anos de história, perdeu um bocado o choque, que é ter pastores e pagãos Sim. ao encontro do rei dos reis, para os líderes religiosos do seu tempo, do Messias. O que é que a gente pode aprender com este? Para já, o que é que pode aprender com elas? E depois, o que é que pode aprender com Jesus que lhes abre a porta? Mas vamos do início. Como é que, de repente, os pastores, que são muito mal vistos pela religião do seu tempo, são os únicos que conseguem ouvir o canto do anjo? Bem, há aqui uma coisa que acontece, no fundo, em 2000 anos de história, e pelo menos na atualidade, que é, no fundo, aquilo que se pode chamar a romantização da realidade. Romantiza-se. Fica bonito. Quase diria, enfim, fofinho, não é? Pronto. E se nós perdemos, de facto, a força espiritual do que aquele acontecimento, ou no fundo todo o acontecimento, podemos dizer Cristo, não é? Sim, mesmo. Todo o acontecimento de Cristo, mas em particular desde logo, o início. Desde o início, se a gente quer ir, vamos logo à Anunciação, Sim, não é? sim, é verdade. Vamos logo à Anunciação. E depois, para o nascimento, não é? Rompe mesmo que quem escreve os textos, que poderia, se quisesse, passa a expressão para a atualidade, agradar. Sim, tentar ali uma solução de compromisso. Tal, ok, não vamos pôr aqui até uma pessoa, se calhar, tá. Mas não queriam agradar, queriam, no fundo, falar de uma experiência que rasgava. E põem exatamente estas figuras, por exemplo, os pastores, completamente rejeitados, eram tidos quase como que ninguém a nível social. O cardeal Tolentino Mendonça fala mesmo em tabu. Quer dizer, desde o início, Jesus vai ao encontro do que era interdito pela religião do seu tempo. Completamente. E tanto, enfim, estas figuras dos pastores, como a figura dos magos, que para mim é muito bonita esta expressão de que a luz é verdadeiramente para todos. É esta universalidade, é o rei do universo. Sim. É o rei do universo. E portanto, como o pensamento hebraico, digamos assim, precisa de coisas concretas, não vive nestes absolutos abstratos, nas abstrações, como é que fala deste universal? Começa pelo mais baixo. Adolf Scherkels, um jesuíta, tem uma expressão que é muito bonita, que é: o mais pequeno é o mais universal. O mais simples é o mais universal. Porquê? Porque toda a gente se pode incluir nesse simples. E é muito interessante perceber, não é? Então, se os primeiros a ver, a contemplar, a descobrir, a conhecer o rei da universalidade são os rejeitados, são aqueles que estão fora, são aqueles que ninguém considera tabu, então significa que toda a gente pode. E depois, ultimamente, com a figura dos magos, não é? Portanto, que também vem, portanto, chamamos os pagãos, então é mesmo o convite a que este menino vem mesmo para todas as pessoas. Todas as realidades, podemos dizer. Isto é que é transformador. E o tipo de preparação, vou-lhe chamar assim, até porque estamos numa caminhada de Advento, é muito diferente. É? Ou seja, entre a disponibilidade dos mais simples e a enorme intelectualidade que é necessária para reconhecer aquele sinal. Sim. Isso para mim é muito interessante. É muito interessante porque é muito mais exigente, não é? Quer dizer, eu, há anos, estava a pensar, não é? Porque também, curiosamente, estava a estudar teologia. Estava na etapa da teologia e as aulas praticamente terminavam 4 dias antes do Natal, do dia de Natal. E lembro-me de falta de tempo para preparar. Porque como estamos no tempo da atividade, e enfim, semana passada falavas das missas do parto na Madeira. Estas missas, essas preparações, enfim, todo o lugar espiritual da celebração implica uma paragem para uma consciência do que é que está a acontecer. Nós hoje, com todo o ritmo da atividade, com todo o ritmo de coisas a fazer,
não há tempo para a consciência do que é que está a acontecer. E, por isso, é que estes tempos litúrgicos, não é? Tanto o Advento como a Quaresma, têm esta sabedoria de ir preparando, não é? Os teus próprios textos são cuidados, ou seja, os próprios textos são próprios para acontecer. Vou usar aqui a palavra, a brutalidade do que é que aquele acontecimento significa. Não é significou, não é passado, atualizado, o que é que ele significa hoje. Sim, vamos todos parar um segundo e pensar se realmente, do ponto de vista da fé, o que implica um termo que tem sido aqui, uma encarnação do divino na história da humanidade. É isso. Isto é um momento do... Aliás, uma viragem. Nós contamos o tempo antes e depois. Tal ordem. Convencionou-se, de tal maneira, convencionou-se. E por mais que eu me possa querer afastar, independentemente agora daqui da crença, não é? No sentido de se acredito mais ou se acredito menos, isto está inculcado no nosso inconsciente coletivo. Mas para quem acredita, realmente deve ser algo, deveria ser algo que nos empurrava por isso, quase... Também recordava, num dos programas anteriores, em que eu... porque é, no fundo, também a pergunta que me sai, não é? No início do Advento. E é, como é que eu quero que o que é que eu vou fazer para que este Natal seja diferente? Não seja a mesma coisa, no sentido de, ok, é a mesma coisa, já sabemos o tipo quase de doces, já falámos das compras nos outros programas, já falámos de uma série de coisas, mas ainda assim, o que é que... Já que aquilo foi tão... que rompeu com tantos esquemas, que continua a romper com esquemas. Ou seja, como é que eu me permito que este mistério da encarnação continue a romper com esquemas pessoais, comunitários, coletivos, mas a romper a partir do quê? Desta experiência da luz, que ilumina algo novo. Onde é que me ilumina pessoalmente algo novo? Onde é que ilumina algo novo? Onde é que pode iluminar algo novo no âmbito familiar? Por exemplo, deixa-me tocar questões de tabu e dizias, não é? Portanto, por exemplo, há muitas tensões a nível das famílias. Há muitas tensões. E, curiosamente, o Natal, e agora como padre, pois tenho escutado, e normalmente eu brinco meio a sério, meio a brincar, passa a expressão, que a partir de novembro começamos a ouvir os dramas do Natal. Aí vai haver o Natal. Aí vamos nos juntar. Aí vamos... Eu já conversei sobre isso com a minha esposa, com a Teresa, que é profissional de saúde na área da saúde mental, que me diz sempre isso. Voltando à música, aquela música que nós vamos ouvindo, que é a altura mais maravilhosa do ano e que nós vamos conversando disso, não é? It's the most wonderful time of the year, não é? Não. Há muita luta e há muito luto. Muito luta e luto. E que tem que ver com o início desta nossa conversa, que é o perigo da romantização. Pois. Portanto, ou seja, nós não queremos ver o quão rompedor, não sei se existe este sim, mas o quanto se rompe este acontecimento de Natal. E que os evangelistas quiseram marcá-lo a partir do quê? Estes que são os desgraçados, não reconhecidos, afastados, são os primeiros a ver, a contemplar. E que às vezes nós, volto a dizer, não é? Nós nos ambientes dos dias de hoje, ou seja, nesses encontros familiares, pensar o que é que pode ser rompedor? Se calhar também pode ser rompedor, e aqui pode ser um bocadinho disruptivo, mas porque quer dizer, hoje, se calhar este ano, vamos ter que pensar a nossa reunião familiar de uma forma diferente. Porque se já sabemos que vai ser o mesmo do ponto de vista negativo, então o que é que podemos fazer diferente? Sim, senão estamos a perpetuar a violência. Falando de uma palavra que já aqui... É isso. E o Natal, então, por isso é que... E que isto depois também mexe na experiência da fé, na experiência da crença, que é, ok, o nascimento, a celebração do nascimento daquele que, em princípio, vem dar a vida, vem trazer a luz, é sempre motivo de trevas, de confusão. Então, quando eu vou para a minha experiência de fé, será que eu quero acreditar propriamente em Jesus? Se, quando eu vou celebrar, é o momento da tensão, por isso, também pode ser, ou seja, daí a necessidade da preparação. Claro. Daí a necessidade de um advento que é, em consciência, em oração, com a ajuda de alguém, perceber como é que eu quero viver este Natal que possa ser fonte de vida. Como é que é possível? Por exemplo, são dias, por exemplo, que é mais doloroso para quem está em solidão, por exemplo. Porque cá está,
como passa a ver a televisão, é tudo bombardeado com coisas bonitas, supostamente para preencher vazios. Pois, sim. Para preencher vazios, mas é... Sim, mensagens de grande solidariedade. De tudo, muito... Atenção, em tudo há luz e sombra, que não é de repente que deixe de haver tudo isso. O que se quer dizer é que na individualidade, ou seja, que nós pudéssemos ter cada vez mais uma educação de preparação efetiva interior para que algo novo aconteça. Sim, e não é que nenhum de nós aqui está contra essas mensagens. De todos. O que é necessário é que elas sejam consequentes. É isso. Que no fundo, também elas possam trazer uma verdadeira encarnação, claro. Não é? Portanto, o concreto de uma vida nova, um concreto de que possa mesmo ajudar verdadeiramente a que algo novo, individualmente, familiar, comunitariamente, possa acontecer. Eu queria fazer uma pergunta sobre esta sabedoria do tempo. O Advento é um tempo por excelência de preparação. E olhando para os magos, para uma pequena provocação, não há o risco de passarmos essas 4 semanas a olhar para a estrela errada? Pode acontecer. No fundo, quase podemos dizer que estrelas é que seguimos, não é? Que estrelas é que, no fundo, podem orientar para uma vida maior. Enfim, estes magos também estavam ali... A gente olha para o texto e a gente percebe que também, de algum modo, entraram numa povoação que ainda não foi... E que isso eles não acertaram ao primeiro. É verdade, não é? Que não foi, e que isso já sabemos o que é que isso depois provocou, não é? A matança dos inocentes. Mais uma vez, para ver como a experiência natal também é dura. Também. Aliás, na 8ª, não é? Estamos a celebrar o primeiro mártir, não é? É isso. E depois a seguir temos a matança dos inocentes quase de seguida. Portanto, é muito forte, até liturgicamente falando. Tem que haver uma experiência espiritual para perceber a densidade. Porque se estamos na romantização, nada disso o duro custa. Se estamos na romantização, tudo tem que ser bonito, tudo tem que ser fofinho. E quando nós olhamos para o texto que abana, qual tremor de terra espiritual que abana, então percebemos, ok, então toda essa experiência da vinda do Salvador vem aqui mostrar-nos caminhos novos. E que o texto também é muito bonito em relação aos magos, não é? Que é, eles foram por um caminho diferente. A gente pode fazer a leitura superficial, que é, ok, vamos... Mas a leitura, se cá profunda, é quando nós encontramos Cristo, o caminho muda. Quando nós encontramos o Salvador, o nosso caminho muda. Existencial, interior, ou às vezes, até vocacionalmente chamando, percebe-se a sua vocação mais profunda, percebe-se que tem que haver uma mudança, que não se pode seguir no mesmo. Não é? E agora, temos é que ter muita consciência, porque hoje em dia há muitas estrelas. É assim. Na altura havia algumas também, mas hoje em dia muitas estrelas sedutoras. Falámos disso nos programas anteriores. Sim, até quando falou da diferença entre o divinizar-se e o endeusar-se. Porque eu acho que isso também é importante, ou seja, porque depois também há o perigo de, também falávamos isto nos programas anteriores, que é a individualidade e o individualismo. Uma coisa é a individualidade, somos únicos. O individualismo é o perigo de me achar que sou o único, até se brinca com a expressão, a última Coca-Cola do deserto, não é? E o endeusamento é achar que o mundo sem mim não acontece. Eu partilho aqui uma experiência que vivi, que me tocou muito, mais uma vez no México. É uma experiência que nós jesuítas vivemos, que é chamada terceira provação. E às tantas, a propósito do tempo, quando cheguei, logo no mês de novembro, está a fazer agora um ano, porque foi no novembro do ano anterior, houve uma altura que eu tinha muito tempo. Tinha mesmo muito tempo. Tínhamos que ler algumas coisas, mas havia mesmo muito tempo. E eu vou ter com o instrutor, que é assim que chamamos, um jesuíta, de facto, com muita experiência, que nos está a orientar neste caminho da terceira aprovação, eu estava-lhe a dizer, estou aqui imenso tempo, o que é que se está a passar? Isto está-me a agitar. E ele, sem diria, moralismo nenhum, não, ele olha para mim e diz-me, pois, Paulo, é duro ser irrelevante, não é? Não é? Bem, claro, é uma grande prova. Porque, de facto, é verdade, quer dizer, ou estavas na casa de retiros antes, acompanhavas muita gente, também viveste a experiência da comunicação social e, portanto, as redes, etc. E é verdade, por mais que eu também possa ir trabalhando até o ego, não é? Mas pronto, uma pessoa tem esta atividade, mas de repente é isto, de facto, é duro ser irrelevante. E quando nós fazemos estes caminhos espirituais... Que é uma experiência de despojamento. É uma experiência de despojamento. Isto para dizer quase que o teu título, não é?
O tal vazio, que na semana passada nós falávamos também do vazio, ao vazio superficial, da vacuidade, da superficialidade, a pessoa oca, não é? Digamos assim, ou a realidade oca no sentido pejorativo, mas também há a necessidade do despojamento para que algo novo possa entrar. E de repente, quando há este despojamento de dizer, é verdade, o mundo continua se eu não estou. A realidade continua se eu não estou. Ultimamente, quer dizer, porque cá está, se nós também queremos pensar no Natal, até o próprio Cristo toca a irrelevância quando na cruz está completamente abandonado, completamente despojado, portanto toca toda a realidade humana. E ao tocar essa realidade humana, desde o necessitar ser cuidado, como dissemos no programa anterior, como esta irrelevância deste despojamento é que permitir perceber que nós, nesta humanidade inteira, eu não posso ser endeusado porque eu sou limitado, mas posso ser divino com aquele que participou da vida plenamente humana e que me desafia em comunidade, em comunhão, a sermos, de facto, serviço alegre, também para recordar o que falámos anteriormente, na semana passada, nesta entrega. E o despojamento bem vivido no sentido espiritual não é, enfim, porque às vezes também na linguagem espiritual Deus convida que me anule. Cuidado. Eu acho que Deus não me convida que me anule, porque isso seria contraproducente. Porque a anulação é, no fundo, o deixar de ser. Eu diria, inserindo aqui também alguma reflexão minha, mas eu diria que é um passo para a abertura ao outro. É isso. O despojamento é uma abertura ao outro. Aos outros. Aos outros em geral, claro. Mas, por exemplo, não é? Tens partilhado e temos conversado na tua experiência de paternidade. Queres que as tuas filhas se anulem com pessoas? Não. Claro. Portanto, este Deus Pai, este Deus que também cria o próprio Filho, não é? Mais do que uma anulação, é a entrega e o despojamento total. São coisas diferentes. Ou seja, que é isto. Despoja-se, portanto, há um despojamento para que possa haver, de facto, espaço. Aliás, a experiência da paternidade também exige despojamento, porque a certa altura perceber que há passos que os filhos vão dar na vida que já não dependem de nós. O nosso trabalho está feito e é preciso confiar. É liberdade. E isso na relação com o Deus Pai também é muito interessante. É liberdade, porque e isso também, no fundo, a liberdade que Ele nos concede, Ele vai respeitá-la ao infinito. E para quê? Para nós também podermos tomar decisões, no fundo, que podem ir até contra Ele. Mas Ele não nos deixa de amar. Acho que, no fundo, é a grande lição da presença de Cristo, da presença deste Deus encarnado, é a grande lição que é: ama de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único. E nesta experiência de amor, não é, deste Deus encarnado, nós podemos participar desta vida de uma forma nova. E por isso, insistir, está quase o Natal a chegar, estamos aqui, mesmo está a nada. Como é que ainda assim, nestes poucos dias, eu posso ter um tempo de paragem, posso ter um tempo, atrevo-me a dizer quase 5 minutos, mas obviamente um bocadinho mais, de respiração, telemóvel em modo de voo, de dizer, mesmo que eu não esteja a compreender nada, quase ao jeito de um pequeno grito, no bom sentido, olha, senhores, eu quero fazer espaço vazio no meu coração, gruta, presépio, para que o despojado em mim, o que está longe, o que está fora, o que também te possa contemplar. Ou seja, estas figuras simbolicamente do que é aparentemente negativo, rejeitado, tabu, também em mim possa entrar escondido. Eu queria só acrescentar uma coisa, porque eu tive a experiência já, felizmente, para mim, de estar numa terra que é agora martirizada, que é Belém, na Palestina, onde no campo dos pastores nós percebemos que aquela gruta tradicional que nós temos dos nossos presépios, que são de montanha, porque somos um país de montanha, não são exatamente as grutas da Palestina, que estão debaixo da terra. Ou seja, é necessário ir ao escondimento para encontrar Jesus. Sim, é necessário. É isto. A experiência do espiritual implica um recolhimento. Eu acho que esta experiência do recolhimento, no fundo, quando eu me permito ter este tempo de silêncio, de recolhimento, para que possa haver um espaço do nascimento, possa haver um tempo do nascimento, é fundamental isto
para que possa haver Natal no seu sentido profundo. E quando eu me permito este recolhimento, repara, eu digo, não é? Infelizmente, às vezes, há recolhimentos forçados. Pessoas que vivem situações de crise, um acidente, uma doença e tal, que obriga a nós coletivamente tivemos um momento com a pandemia. Com a pandemia. Bem, mas ultimamente também, quer dizer, o nosso santo fundador, Santo Inácio de Loyola, o que é que fez, não é? Quer dizer, levou com uma bala de canhão e foi obrigado a se recolher. Sim. E que isso é que levou uma transformação ao ponto de que, pronto, no fundo, fundou a companhia. Mas há outros muitos exemplos. Da Maria de Alacoque, se não tivesse havido um recolhimento, a própria Maria, se não tivesse em recolhimento. A experiência do recolhimento é uma experiência de abertura. Volto a repetir o que temos dito. Às vezes dito isto parece que é tudo simples, fácil, é exigente. Mas nessa exigência, quando eu permito e confio neste Deus que me quer resgatar para uma vida maior, então há Natal. Há uma vida nova a acontecer. Paulo, nós estamos quase a chegar ao fim destas conversas, com grande pena minha. Mas antes da celebração de Natal, eu quero acabar com uma citação do Papa Francisco na Exit Nós, e que tem muito a ver com aquilo que estávamos a falar. A proposta cristã é atrativa quando pode ser vivida e manifestada na sua integralidade, não como um simples refúgio em sentimentos religiosos ou cultos fastuosos. Eu sublinho sobretudo porque estamos à porta do Natal e acho que os dois estão muito presentes nestes dias. Os sentimentos religiosos também têm, obviamente, têm o seu lugar, ainda bem, e os cultos fastuosos, porque realmente faz parte de uma determinada lógica. Tradição dos últimos tempos, sim. Mas a integralidade da fé vai muito para além disto. Muito mesmo. É um desafio que o Papa nos deixa. É isso. Muito obrigado, Padre Paulo. Um prazer, Otávio. Foi um gosto muito grande mesmo conversar consigo e um Santo Natal. Um Santo Natal também para quem nos ouve. Muito obrigado.